If Bianca is late again, Davi will be mad. If I got this job, I would be so happy. If you talk to me like that again, I will break up with you. Você entendeu essas frases? Em inglês, esse tipo de construção que eu usei em todas essas frases aí que eu falei nessa encenaçãozinha básica, recebem o nome de condicionais. E por que condicionais? Em todas essas construções, em todas essas orações aí que eu falei pra vocês, a gente sempre tinha uma condição e um resultado que aconteceria caso essa condição fosse satisfeita. É um tópico super importante de saber em inglês, parece complicado, mas é bem simples e no vídeo de hoje nós vamos aprender tudo sobre as condicionais 1 e 2 em inglês. Antes da gente partir para a explicação, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, é super fácil, clica no botão aqui abaixo do vídeo. E se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like, que ajuda o nosso canal a continuar crescendo e ajudando mais pessoas a destravarem o inglês. Então vamos lá, vamos começar com a primeira condicional. Eu vou te explicar como construir esse tipo, de oração e vou te explicar em que momentos a gente usa, beleza? Então a gente sempre vai começar com oração que a gente chama de condicional, com a parte condicional da frase, introduzida pelo if. If. E daí, a gente coloca uma frase no presente simples. O exemplo que eu dei lá na encenação foi da frase If Bianca is late again. Se a Bianca se atrasar de novo, se a Bianca estiver atrasada de novo. A tradução ao pé da letra seria, se a Bianca é atrasada de novo, e daí a gente coloca uma vírgula e então introduz o resultado. E esse resultado vai vir no futuro simples em inglês, normalmente usando o will, tá bom? Então, if Bianca is late again, vírgula, Davi will be mad. Se isso aqui acontecer, se a condição acontecer, se o if acontecer, a gente vai ter um resultado. Vamos pensar numa outra frase. If you talk to me like that again, se você falar comigo desse jeito de novo, if you talk, o talk aí é um verbo que tá no presente simples, beleza? Se você falar comigo desse jeito de novo, daí, vírgula, I will break up with you. A gente fala que a condicional 1 é bem comum na hora que a gente tá dando alerta ou ameaça. If you talk to me like that again, I will break up with you. Se você fizer algo, eu vou fazer algo como resultado, como consequência, beleza? E sempre essa é a estrutura. A gente coloca o with mais o simple present para mostrar aí a condição e o resultado a gente coloca aí usando o futuro simples, o will, beleza? Pode também inverter essa ordem, a gente não precisa sempre começar a frase com o if. Você pode começar a frase com o resultado. Pensa só nesse exemplo. Ao invés de falar if Bianca is late again, Davi will be mad, você pode falar Davi will be mad if Bianca is late again. Você inverteu aí a ordem das frases e daí você não separa as duas por vírgula. Essa é a diferença, tá bom? Inverte, daí não separa por vírgula. O outro exemplo que eu dei pra vocês, if you talk to me like that again, vírgula, I will break up with you. Eu poderia inverter também e dizer I will break up with you if you talk to me like that again. Tá bom? Eu vou terminar com você, romper o nosso relacionamento se você falar assim comigo novamente. Beleza? Essa é a condicional 1, para dar alerta. Pensa em outros exemplos de frases que você vai usar o if mais o presente simples e daí dá para apresentar a condição e daí dá o resultado com o futuro. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se isso acontecer, eu vou fazer aquilo outro. Tenta pensar e praticar aqui nos comentários. Muito bem, mas não existe só um tipo de condicional. Nem sempre a condição que você quer colocar tem esse quê de alerta, de ameaça, como eu falei pra vocês, que a gente costuma, ter quando a gente tá usando a condicional 1. A condicional 2 é aquela condicional do sonho. A gente tá falando assim de coisas imaginárias, que não são reais. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma mansão. Se eu conseguisse esse trabalho, eu ficaria muito feliz. Tudo bem? E daí para falar dessa condicional de sonho, que eu faria se algo acontecesse, falar disso que na verdade é algo irreal, que eu tô só sonhando, pensando, imaginando, a gente usa a condicional 2. E a estrutura é bem simples, você vai introduzir a condição sempre começando com with,
mais o simple past, o passado simples, e o resultado você vai usar o presente condicional com o would. Se você não entende nada sobre o would, tem vídeo aqui no canal para te ajudar. Aliás, se você tem dúvidas sobre o passado, presente, futuro, a gente tem uma playlist só de tempos verbais aqui no canal e vale a pena maratonar para você se sentir mais seguro com este assunto no inglês, né? Tempos verbais, super importante. Pensa só então nessa frase. If I got this job, I would be so happy. Se eu conseguisse esse trabalho, eu ficaria tão feliz. O got é o passado simples do verbo get. O verbo get é um verbo bombril, 1001 utilidades, e neste contexto, nessa frase, ele tem essa ideia de conseguir, né? Conseguir um trabalho. If I got this job, se eu conseguisse esse trabalho, I would be so happy. O would, ele modifica o verbo que vem logo depois dele, dando essa ideia de ia, tudo bem? Então, would be seria. O verbo be é o ser ou estar. Would be seria, estaria. Aqui no contexto da frase, seria, beleza? Pense em outro exemplo. If Leo had money, he would buy a car. Se o Leo tivesse dinheiro, ele compraria um carro. Acontece que ele não tem dinheiro, ele tá só imaginando, sonhando, pensando o que ele faria. Então, if Leo had money. Had é o passado de have ou has em inglês, beleza? Que é o verbo ter. Então, if he had, se ele tivesse, he would buy a car. O buy é o verbo comprar. Would buy é o compraria, beleza? Play é o verbo jogar. Would play, jogaria. Se o Léo tivesse dinheiro, ele compraria um carro, beleza? Olha só, lá na condicional 1 eu contei pra vocês que dá pra inverter a posição, né, da condicional com o resultado sem nenhum problema. E na condicional 2 também dá pra fazer. Se você não quiser dizer, por exemplo, if Leo had money, he would buy a car, você poderia inverter. Invertendo assim automaticamente, ficaria he would buy a car if Leo had money. Acontece que fica esquisito, porque eu tô usando aí o he para se referir ao Leo antes de ter mencionado o Leo nessa frase. Então, o que eu faria nessa frase seria dizer Leo would buy a car if he had money. A gente sempre coloca o nome da pessoa na frase antes, para depois se referir a essa pessoa com o he ou com o she, tudo bem? É como no português, né? Imagina você falar ele compraria um carro se o Léo tivesse dinheiro. Fica esquisito, parece que a gente tá falando de duas pessoas. A gente falaria pra ficar melhor, o Léo compraria um carro se ele tivesse dinheiro. O ele aparece depois do nome próprio mesmo da pessoa Léo, beleza? Agora tenta me responder essa pergunta nos comentários. What would you do if you had $10 million? O que você faria se você tivesse 10 milhões de dólares? Aí você pode responder, if I had $10 million, se eu tivesse 10 milhões de dólares, I would buy a car, buy a house, pay off my debts. Então, pagar as minhas dívidas, coloca aqui nos comentários e tenta formar outras frases ainda pra praticar. Ficou claro? Eu espero que depois desse vídeo você tenha entendido tudinho sobre as condicionais 1, aquela do alerta, da ameaça, e a condicional 2, essa do sonho, da imaginação, do que eu faria. Pratica aqui nos comentários, também me deixa um feedback se você gostou ou não, e a gente se vê no próximo vídeo.